mas a vontade do Senhor permanecerá. Amém? Em 2013, eu e o Emerson nos casamos e logo nós quisemos ter filhos. E aí teria ser um câncer na cabeça. Então eu fiquei bastante angustiada. E quando chegou o dia do parto, ele nasceu, foi direto para a UTI, foi entubado. E eu tive 2 hemorragias. Mas Deus me trouxe, Deus cuidou de mim, me sustentou. E logo veio o diagnóstico. O diagnóstico dele, que ele tinha microcefalia, a falta de 2 partes do cérebro. Neste momento eu perdi o chão, porque os médicos diziam, eu não sei se ele vai andar, se vai falar, se vai sobreviver, a gente não sabe de nada. Tem que ser um dia após o outro. E aí eu fiquei muito angustiada e o tempo todo clamando ao Senhor. Ele ficou 3 meses entubado, depois para poder ter alta, fizeram uma gastrostomia porque tinha feito a palatina para poder se alimentar. E ele veio para casa. Ele veio para casa e ele só podia tomar um leite especial. Um leite que custava há 9 anos atrás R$ 1.800 por mês. Eu, na época de faculdade, a gente não tinha condição. Foi quando eu e o Emerson oramos e pedimos para Deus socorro. Logo os irmãos da nossa igreja, da nossa casa, levaram 6 latas de leite. E eu lembro até hoje da provisão que o Senhor fez através da nossa igreja. E eu louvo a Deus por vocês. Ele foi apresentado aqui na nossa igreja, trouxe a foto. E foi uma bênção. Mas ninguém podia pegá-lo. Porque dependendo da forma que a pessoa segurava ele, vazava leite. Porque ele arrancou a sonda várias vezes e rasgava a barriga. Então vazava leite, ele chorava, não conseguia se alimentar. E aí a minha casa parecia um hospital. Eu contava 24 gotas por minuto, de 3 em 3 horas para alimentá-lo. E nós tivemos o privilégio de tê-lo em casa 2 meses. Quando ele tinha 5 meses de vida, ele foi internado novamente. E eu contei esse testemunho aqui há 6 anos atrás. E eu parei por aqui. E eu contei o testemunho já profetizando a minha vitória lá na frente. E hoje eu vim aqui concluir. Porque o que o Senhor começa, Ele termina. Ele não te deixa da forma que você está. E então ele ficou 9 dias na UTI. Eu estava na época da faculdade e eu ia de casa para a UTI, da UTI para a faculdade. Alguns acompanharam aqui, Thaís acompanhou bastante, outros irmãos também. E para vocês verem, coração de mãe, né? Vou contar um detalhe que eu acho que vocês fariam a mesma coisa. Quando eu cheguei na UTI, ele estava com os braços amarrados e machucados. Eu falei, mas por que amarrou? Porque ele está arrancando a sonda. Aí ela falou assim, mas você tem que descansar. Eu falei, eu não vou descansar. Se for preciso, eu vou passar a noite inteira. E eu passei a noite inteira em pé, segurando os bracinhos dele para ele não arrancar a sonda. Só que quando foi no dia seguinte, eu tinha prova na faculdade. E eu fui direto. Já 2 dias sem dormir, eu fui direto para a prova. Eu lembro que eu entrei naquele banheiro da faculdade, que tem vários banheiros, e no último, onde tem a parede, eu ajoelhei. Eu agachei entre o vaso e a parede. E eu coloquei meu celular para despertar em 40 minutos. Para dormir 40 minutos agachada. Quando despertou, eu falei, Senhor, me dá força. Eu não tenho forças, mas eu tenho que fazer essa prova. E eu fui fazer a prova. Naquele dia, uma pessoa falou para mim, é melhor você trancar a faculdade. Você não vai dar conta. Mas hoje eu vim aqui para te dizer, não é pelas suas habilidades, não é pela sua força, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te sustenta. Quando você pensa que não tem mais força, é Ele que te fortalece, Ele te injeta ânimo, Ele te injeta força. E eu fiz aquela prova e eu não peguei nenhuma DP e não tranquei. Ele estava comigo lá.
não aguento mais ver ele assim. Foi a primeira vez que eu disse essa palavra, que eu não falava a palavra de desânimo. Quando eu falei pela primeira vez, o meu marido me abraçou e ele falou pra mim: então a gente vai orar agora na porta dessa UTI e você vai entregar ele pro Senhor. Eu não queria entregar, porque eu sabia. Nós oramos, eu entreguei pro Senhor fazer a vontade dele. E eu não aguentei nem ir pra faculdade. Naquele dia eu fui pra casa tomar um banho. Quando eu cheguei em casa, que eu tomei banho, o telefone tocou. 2 horas após a oração, Deus me levou. Mas eu entreguei. E o que você trouxe para entregar para o Senhor nessa manhã? Eu não sei o que você veio trazer aqui para Ele, mas eu vou te dizer: entrega. Entrega nas mãos dele as suas preocupações, as suas limitações, as suas angústias. Para de carregar esse fardo. Mateus 11:28. O Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu entreguei para o Senhor o meu fardo e Ele trocou comigo. O fardo dele é leve, troca com Ele. Para de se descabelar. Para de querer ter tudo no seu controle. Entrega o controle da sua vida na mão dele, na mão daquele que tudo faz, na mão daquele que tudo pode. Se você não está sabendo como resolver essa situação, Ele te diz: eu sou contigo, aquietai-vos no saber que eu sou teu Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado no céu e entre as nações. Ele é contigo, Ele cuida de você. Você não está aqui por acaso, não. Não foi pelo convite da sua amiga. Foi porque Ele te trouxe aqui. Foi porque Ele cuida de você. Tem momentos que a gente não aguenta mais, mas Ele te carrega no colo. Após 3 anos, nós nos planejamos e engravidei novamente. Com 4 meses eu tive um aborto. E aí eu falei: não, tem alguma coisa errada. Eu perdi 2 filhos, minha mãe perdeu 2 também. A minha irmã faleceu com 1 ano. E eu falei: vamos investigar. E logo veio o meu diagnóstico. O meu diagnóstico que eu tenho alteração em todas as minhas células dos cromossomos. E eis aqui o milagre. Que eu não tenho nenhuma deficiência. Mas todas as minhas células carregam alterações. E eu louvo a Deus por isso. E aí nós fizemos várias fertilizações, trabalhamos por ano só para pagar a fertilização. E eu falei: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei de ficar se comparando. Pare de olhar para o vizinho, para a irmã do lado. Deus tem coisas grandes para fazer. E não necessariamente tem que ser igual. Chegou na última fertilização. Nós tínhamos 5 embriões. Que foi para análise genética, ficou 2 meses lá analisando e saiu o resultado. A gente estava muito angustiado, porque chegou a pandemia junto. Dos 5 embriões, 4 alterados, saiu o resultado. Só tinha 1 embrião saudável. Eu fiquei feliz porque tinha 1, mas ao mesmo tempo eu fiquei desesperada, porque tinha feito outras fertilizações com mais saudáveis e nenhuma tinha dado certo. Entrou a pandemia e o médico falou: vai fechar a clínica. Então, no último dia que a clínica estava aberta, quando entrou a pandemia, dia 12 de março de 2020, foi feita a transferência do meu único embrião.
estaria tudo fechado. Porta, ele coloca a porta onde não tem parede, só para te dar a vitória. E aquele meu único embrião hoje se chama Lore. Para a glória de Deus. Eu sou a Amanda. Falar com meu esposo Emerson. Ele estava muito angustiado e Deus falou a resposta é sim. Um dia antes, a resposta é sim. E a gente foi lá, certo da vitória. E a resposta foi sim. Jó 14:7. Deus não é homem que minta, nem filho de homem que se arrependa. Se Ele te prometeu, vai cumprir. Não importa o tempo. Ele sabe qual é o momento certo para você. Agora você não está entendendo nada. Mas no tempo certo você vai entender. E eu venho te falar hoje, não desista dos seus sonhos. Volte a sonhar. Abra aquele baú dos seus sonhos e pode tirar para fora. Começa a planejar, a escrever, a profetizar. Porque vai acontecer. Porque ele nasceu no seu coração, esse sonho. Esse projeto não é da sua cabeça. Vem dos sonhos de Deus para você. A esperança. A esperança para você. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. E não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos com a planta. Sonhe, realize, sonhe, porque o Senhor, Ele realiza por você. Amém. Glória a Deus. Sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não, mas Deus está dizendo para você que tudo é possível. Aleluia. Receba essa palavra, tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Meus sonhos estão perdidos e o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo eu ainda realizo um sonho. Volte a sonhar. Volte a sonhar.
esse é meu testemunho. Deus levou meu filho Pedro, que tinha microcefalia. Não foi fácil, mas ele sarou as minhas feridas. Depois eu passei pelo processo de fertilizações in vitro. E Deus deu minha filha Lauren, saudável. E eu sou muito grata a Deus por isso. Que curte esse vídeo, compartilha com quem precisa edificar a fé. Um beijo, um abraço e até a próxima.